você tá comendo menos e a barriga não sai. Existe um tipo de homem que faz tudo certo e mesmo assim não vê resultado. Ele corta carboidrato, reduz a caloria da dieta, para de comer à noite e a barriga continua lá, do mesmo jeito. Eu vou te falar uma coisa que vai contra tudo que te ensinaram. Comer menos pode estar sendo exatamente o motivo pelo qual a sua barriga não vai embora. Parece loucura, né? Tá se esforçando e o esforço está trabalhando contra você. Mas fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer para realmente ter resultado. Um ajuste simples que cabe na rotina, sem você precisar ficar virando especialista em nutrição. O padrão que eu mais vejo em homens acima dos 30 anos e que tem agenda cheia é justamente esse. Ele descobre que precisa perder barriga, vai no Google, acha que a solução é cortar caloria. A lógica parece perfeita, né? Corta caloria, perde gordura, simples, matemático e óbvio. Só que tem um problema. Ele pode até cortar tudo, aguentar 2 semanas, perde 1, 2 quilos ou até mais de imediato, mas depois ele acontece, estagna. Ele acha que o problema é ele, que é falta de disciplina, que ele precisaria cortar mais calorias ainda para poder ter mais resultado. Mas tem um porém, o problema não é ele, é que o corpo é muito mais inteligente do que qualquer calculadora de caloria que existe aí na internet. Quando você corta caloria de forma agressiva, o seu corpo ele não entende que você está fazendo dieta, ele entende que está algo em escassez. E a resposta dele à escassez é sempre a mesma: segurar o máximo de energia que ele puder para poder sobreviver. Isso significa na prática 2 coisas. Ele desacelera o seu metabolismo, literalmente queima menos calorias por dia, e ele prioriza guardar gordura visceral e subcutânea, aquela da barriga, que é justamente a reserva de emergência do seu corpo, exatamente onde o corpo gosta de acumular gordura. E tem um agravante para o homem que já vive estressado: a restrição calórica aumenta ainda mais o cortisol, e o cortisol alto favorece o acúmulo de gordura abdominal também, e acaba que você cria um ciclo onde a dieta restritiva gera cada vez mais barriga, não menos. E começa aqui a forma como a maioria das pessoas calcula quanto deve comer no dia. Você vai num site, coloca seu peso, altura e ele te dá um número. Você subtrai 500 calorias e acha que está em déficit calórico. O problema é que metabolismo basal é só quanto o seu corpo gasta deitado, sem fazer nada. É como calcular quanto dinheiro você gasta por mês, olhando só para o aluguel e esquecendo da luz, da água, da comida e do transporte. O número que você chega é completamente errado e você vai tomar decisões erradas com base nele. Esses cálculos não consideram o seu treino, os passos que você dá no seu dia, o esforço mental de um dia de reuniões, nada. Resultado, você corta calorias bem abaixo do que você realmente precisa cortar, o corpo entra em modo de escassez e para de queimar gordura de forma eficiente e começa a estocar. Aqui quem fala é Sandro Macedo e antes da gente continuar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso diz pro YouTube que esse conteúdo tem valor para você e me ajuda a estar trazendo conteúdos assim toda semana. Bora lá! E tem algo ainda mais traiçoeiro que aparece logo depois: achar que a mesma restrição vai funcionar para sempre. Nos primeiros dias de déficit calórico, o corpo ele perde peso mais rápido porque ele perde água e glicogênio muscular. Depois de 2 a 3 semanas, ele se adapta. É como quando você tá louco para poder ter, por exemplo, uma moto ou um carro, e aí você compra, mas logo depois você simplesmente acostuma com aquilo e desanima. Basicamente, o corpo funciona dessa forma: ele começa a queimar porque é algo novo, depois ele se estabiliza para poder sobreviver e manter o gasto calórico normalmente. Aí o metabolismo desacelera, o gasto diário calórico cai e o mesmo déficit que funcionava antes para de funcionar. A maioria das pessoas interpreta isso como: meu metabolismo é lento ou meu corpo não responde. Na realidade, fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer: sobreviver ou menos. E é exatamente aqui que a maioria dos homens toma uma decisão que piora tudo: corta o carboidrato de vez. Parece até lógico, mas é exatamente onde o corpo começa a comer o próprio músculo. Sem carboidrato, o corpo não tem glicogênio suficiente para poder sustentar um treino de qualidade. Você vai para academia mais fraco, treina menos e o estímulo para manter aquela massa muscular ainda cai. E é aqui que vem o problema real: sem o estímulo suficiente de treino, o corpo ele come o próprio músculo como fonte de energia antes de ele começar a atacar a gordura. Você perde massa magra, o metabolismo desacelera ainda mais e a barriga continua no mesmo lugar, mesmo o peso diminuindo na balança. E aí então aparece aquela solução mais óbvia, só que faz o efeito contrário: compensar com mais treino de cardio. O homem que come mal durante a semana e tenta compensar no final de semana treinando o dobro, ou que faz 1 hora de esteira todo dia achando que vai queimar o excesso de gordura, tá completamente errado. 1 hora de esteira queima em média 400 a 600 calorias. Uma refeição fora da dieta, um jantar de trabalho, um copo de vinho a mais, isso te coloca de volta em cima facilmente no aporte calórico que faz o seu corpo estabilizar e parar de perder gordura. É como fazer um buraco no teto e tentar resolver jogando balde para fora. Você tá trabalhando, mas o problema continua entrando pela mesma abertura. E aí o corpo trabalha contra você e você tem o último problema ainda. Esse é o mais difícil de aceitar porque você nunca vai perceber sem você medir. A maioria das pessoas superestima a qualidade da própria alimentação. Uma pesquisa com quase 10 mil adultos mostrou que 85% deles classificou a própria dieta como mais saudável do que realmente era. E não é só isso. Outro estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition
Nutrition mostrou que pessoas em dieta subestimam a própria ingestão calórica em até 50%. E metade das calorias que comem, elas nem contam. Não por mentira, mas por falta de medição. No dia a dia do homem que é ocupado, isso parece assim: come bem durante uma semana, tem um jantar de negócios na quinta, um almoço com o cliente na sexta, uma cervejinha no sábado. É como achar que você está dentro do orçamento porque não comprou nada caro esse mês. E esquecer que teve 3 cafezinhos, 2 almoços fora e um jantar de negócio. Cada um pequenininho, mas que no final somam juntos. E quando eles somam, estouram um mês. Com caloria é exatamente igual. Não estou dizendo para você que cortar caloria de tudo para sempre é o ideal. Estou dizendo que você precisa saber pelo menos uma vez o que realmente está comendo, para realmente ter uma referência real. Agora que você já sabe esses erros, eu vou te mostrar o que você deve fazer no lugar de forma prática e dentro da sua rotina para que você realmente tenha resultado. O que funciona na prática, sem você precisar viver de dieta restritiva, o primeiro é um déficit moderado na sua ingestão calórica, não agressivo. Em vez de você cortar 500 ou 700 calorias de uma vez, comece com pouco, 200 a 300 calorias abaixo do seu gasto do dia a dia. Isso vai preservar seu metabolismo, manter sua massa muscular estável, e isso é sustentável por semanas, meses e anos, e não só dias. Porque o que traz resultado é justamente a consistência de você conseguir executar. A segunda é a proteína como prioridade no seu dia. Pensa assim: a proteína é o tijolo, o carboidrato é o combustível. Sem tijolo, o corpo não tem como construir e manter músculo, e sem músculo, o metabolismo desacelera. Garanta uma fonte de proteína em cada refeição: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia, se possível. Terceira coisa, não zere o carboidrato no seu dia a dia. Reduza estrategicamente. Mantenha o carboidrato nas refeições que antecedem, por exemplo, o seu treino, e corta nos outros momentos do dia quando você não precisa de energia imediata. A quarta coisa que você deve fazer é combinar uma dieta moderada com um movimento de treino consistente. Como assim? O treino de força de 3 a 4 vezes por semana é mais do que suficiente, juntamente com uma caminhada de 20 a 30 minutos. Com isso, você cria o gasto calórico necessário sem elevar o cortisol de forma crônica e consegue acelerar a queima de gordura na sua barriga. E quinta coisa, consista no longo prazo. Não tente fazer algo perfeito no curto espaço de tempo. O jantar de negócio ou um copo de vinho não destrói o seu resultado. O que destrói é justamente a sensação de fracasso depois disso e, claro, a desistência porque errou. Ajusta no dia seguinte e segue em frente, que vai valer muito a pena. Eu já passei exatamente por isso que eu tô te contando. Teve uma fase que eu cortei bastante caloria achando que eu ia acelerar o resultado e queimar mais gordura. Eu até perdi peso nos primeiros dias, só que depois eu parei de evoluir, fiquei 3 semanas no mesmo lugar, com energia baixa, sem vontade de treinar e o treino horrível. Foi só quando eu ajustei para um déficit menor, priorizei proteínas em todas as refeições e parei de zerar o carboidrato, que meu shape realmente voltou a responder e ganhar massa muscular e secar gordura. Com mais energia no treino e sim a sensação de estar sempre com fome. O problema nunca foi que você come muito. Na maioria das vezes o problema é que você está comendo errado, pouco nas horas certas e sem os nutrientes que o corpo realmente precisa para poder queimar gordura e manter massa muscular. Dieta restritiva não é uma disciplina, é uma estratégia errada. E com a estratégia certa, com certeza você consegue ter resultado sem abrir mão da sua vida. E olha, se você chegou até aqui, você já fez o que a maioria dos homens não faz. Você parou e prestou atenção, entendeu por que o esforço que você está fazendo não está sendo convertido em resultado. Isso já é meio caminho andado. A outra metade agora é você aplicar o que eu te ensinei aqui. E a pergunta que fica é simples: você vai continuar cortando mais e mais calorias esperando um resultado diferente? Ou você vai mudar a estratégia e fazer o seu corpo trabalhar a seu favor? Toda semana aqui você vai aprender sobre presença, shape e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve agora e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau!